Imagine que você está descendo as profundezas do oceano, está ficando mais escuro, e de repente vê algo chocante, os restos de uma criatura misteriosa. Você nunca viu nada assim antes. Na verdade, isso aconteceu em 2017. Um trabalhador da indústria de petróleo e gás filmou um vídeo e o enviou à pesquisadora Deborah Hatswell. Por fim, o vídeo acabou na internet. Foi registrado a uma profundidade de cerca de 820 metros durante uma investigação conduzida por um veículo operado remotamente. Em um momento dessa investigação, o submarino encontrou o que parecia ser uma ossada medindo quase 30 metros de comprimento. O operador do submarino se assustou com a descoberta inesperada. Ele tentou usar as garras de controle remoto para se apossar de um pedaço do esqueleto. Mas assim que as garras tocaram nele, imediatamente se transformou em pó. Algumas pessoas têm certeza de que o esqueleto deve ter pertencido a uma baleia, mas Hatswell tem sua própria teoria. Ela afirma que, como o vídeo foi feito por um profissional, ele deveria saber como são os ossos das baleias. Aqueles que trabalham debaixo d'água ocasionalmente encontram tais restos. Ela também acrescenta que as vértebras de uma baleia têm 3 espículas espaçadas em 120 graus, mas a criatura descoberta tinha apenas 2. Além disso, as dimensões dos restos mortais não se encaixam em nenhuma vida marinha daquela região. Então, será um representante de alguma espécie marinha gigante desconhecida ou apenas uma baleia comum? Ainda não está claro. Segundo os cientistas, existem várias razões pelas quais os animais marinhos podem crescer até tamanhos incrivelmente massivos. Em primeiro lugar, eles vivem no oceano, o que significa que seu playground é grande o suficiente. Eles não são limitados por nenhuma fronteira e, portanto, podem crescer e se desenvolver. Além disso, você deve se lembrar de como se sente sem peso ao flutuar na água. Gigantes marinhos experimentam o mesmo. Infelizmente, ao contrário de você, eles não dependem de seu esqueleto. Quero dizer, seus ossos não seriam fortes o suficiente para suportar um corpo tão grande em terra firme. Mas no oceano, a flutuabilidade ajuda. É por isso que eles podem crescer tanto quanto quiserem. O maior animal vivo da Terra é a baleia azul. Um animal adulto médio atinge até 30 metros de comprimento e pesa como 33 elefantes. O coração da baleia azul pode ser comparado a um pequeno carrinho de golfe, e o volume desta magnífica criatura é quase o mesmo que o de 7 caminhões de combustível. E se você pensa que, ao nascer, as baleias azuis são assim tão grandes, você está absolutamente certo. Quando nasce um filhote de baleia, já é maior que um hipopótamo. Com quase 8 metros de comprimento, esse bebê às vezes pesa mais que um elefante, cerca de 3 toneladas. Uma pequena baleia bebe 230 litros de leite materno todos os dias. Como resultado, ganha cerca de 90 quilos de peso diariamente. Mas isso não é nada em comparação com o quanto as baleias azuis adultas comem. Elas devoram 4 toneladas de comida por dia, ou aproximadamente 40 milhões de krill. Essas minúsculas criaturas parecidas com camarões são a principal fonte de alimento das baleias azuis. Agora, que tal falarmos de outros animais gigantes e inusitados? Atualmente, a capivara é considerada o maior roedor do mundo. Pode crescer até 60 quilos. Mas cerca de 3 milhões de anos atrás, havia outro roedor que era muito maior que a capivara. Pesava incríveis 1.180 quilos. Vamos chamar essa criatura de J. monesi, pois seu nome completo é muito difícil de pronunciar. Esses animais viviam nas áreas florestais do atual Uruguai e tinham os dentes da frente grandes. Os cientistas acham que eles os usavam da mesma forma que os elefantes usam suas presas, para obter comida e se defender de predadores. Quanto aos molares desse animal, eles eram pequenos e fracos demais para mastigar alimentos duros. Ao mesmo tempo, o J. monesi tinha uma mordida forte, 3 vezes mais poderosa que a de um tigre. Mais de 30 milhões de anos atrás, um rinoceronte sem chifres vagava pela Terra. Este gigante pesava mais do que 4 elefantes modernos adultos, cerca de 30 toneladas. Mesmo atingindo uma altura de 5 metros, o animal tinha um crânio pequeno, mas seus longos membros permitiam que ele comesse galhos e folhas de árvores bem altas. Mesmo sem os chifres do rinoceronte moderno, seu parente pré-histórico tinha algo em comum: os dentes. Dos 2 pares de incisivos,
O inferior apontava para frente e o superior se inclinava para baixo. Os especialistas acham que isso podia ajudar a criatura a segurar os galhos na boca com mais firmeza enquanto os comia. Este rinoceronte pré-histórico ainda é o maior mamífero terrestre conhecido que já existiu. O argentinossauro é considerado um dos maiores dinossauros que já perambulou pela superfície do planeta. Esta criatura foi descoberta em 1987 na Argentina, daí o nome. O comprimento desse herbívoro colossal, que viveu cerca de 90 a 100 milhões de anos atrás, pode corresponder ao de 3 ônibus escolares enfileirados. Esses dinossauros eram bastante lentos. Sua velocidade máxima era de cerca de 8 km por hora, que é a velocidade de um Boeing 747 em taxiamento muito lento. Mas não é de se admirar que eles não tivessem muita pressa. Imagine ter que carregar todo esse peso diariamente. Os cientistas ainda não descobriram como esses enormes animais sustentavam o pescoço, tanto na vertical quanto na horizontal. O problema é que na posição vertical, o coração do argentinossauro deveria sofrer uma enorme pressão. Afinal, teria que bombear uma quantidade impressionante de sangue 12 metros para cima e repeti-lo 60 vezes a cada minuto. A sucuri verde é uma das maiores cobras do planeta, considerando sua relação comprimento-peso. Um espécime médio pode não ser o mais longo do mundo, mas a enorme circunferência da cobra a torna 2 vezes mais pesada que outros répteis enormes. Esta criatura é bastante desajeitada em terra, mas elegante e rápida na água. Ela também pode esperar por horas enquanto está quase totalmente submersa. O crocodilo de água salgada pode crescer até 7 metros de comprimento. É o réptil moderno mais massivo. Os maiores machos podem pesar tanto quanto um pequeno hipopótamo. As fêmeas são geralmente 2 vezes menores. Esses super predadores têm a mordida mais poderosa entre os répteis. Eles caçam se escondendo perto de rios e esperando que outros animais venham beber água. Eles também não hesitam em atacar humanos. O maior organismo vivo em terra seca pode ser um fungo específico, que cresce nas montanhas Blue, no Oregon. O cogumelo do mel ocupa uma área igual a 1.700 campos de futebol. E se isso já parece incrível, saiba que o fungo pode ter entre 2.400 e 8.650 anos. A única parte dessa coisa enorme que você pode ver acidentalmente são pequenos cogumelos acastanhados no solo. Mas mesmo se você pegar um cogumelo normal, o que se vê é apenas 10% da coisa toda. A maior parte está escondida no subsolo. Mas enquanto os cogumelos comuns se alimentam de plantas e folhas caídas, o cogumelo do mel é muito mais perigoso. Ele é muito prejudicial para as árvores que crescem nas proximidades, pois se liga às raízes e se alimenta delas. Infelizmente, esse processo danifica as árvores, lenta e irreversivelmente. E se você tem dúvidas se essa colônia de fungos pode ser considerada um organismo individual, não se preocupe, ela passa no teste. Se encaixa perfeitamente na definição porque consiste em células geneticamente idênticas que se comunicam, se coordenam e compartilham um propósito comum. De acordo com estimativas aproximadas, o peso do enorme fungo do Oregon pode chegar a 441 toneladas. Isso é muito mais que o peso da baleia azul. Mas mesmo que algum animal não seja o maior do mundo, não significa que ainda não possa surpreendê-lo. Por exemplo, um camarão subtropical de 2,5 cm de comprimento desorienta sua presa com um estrondo supersônico. Apesar de seu tamanho modesto, o camarão pistola é um dos animais marinhos mais barulhentos. Quando ele estala suas garras, cria um barulho alto, tão alto quanto um estrondo produzido pelo avião supersônico Concorde. Esse som atordoa a presa e o camarão consegue capturá-la sem muito esforço.